paz do Senhor Jesus para todos. Aqui nós estamos neste dia com a breve palavra, uma mensagem acerca do livro ainda de Jeremias, capítulos 18 a 22. Que você esteja na presença do Senhor constantemente. Se desejar, no final, esteja compartilhando para que outras vidas também sejam abençoadas. Fique conosco até o final e seja você mesmo abençoado. No capítulo 18 de Jeremias, nós vamos ver, não é? Um texto muito conhecido acerca de como Deus vai mandar o profeta Jeremias descer até a olaria e para observar como aquele oleiro trabalhava, não é? Na sua roda, com barro, com vaso. E como aquele vaso que vai se quebrar na mão dele, ele vai poder fazer um novo vaso. E assim também somos nós na presença do Senhor. Nós somos vasos. Que vasos temos sido? De honra, vasos de desonra? Mas Deus quer que sejamos vasos para a sua honra e para a sua glória. E diz assim a Santa Palavra no capítulo 18, no versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus vai estar falando aqui, não é? Você vê que Deus maravilhoso é esse nosso? Acerca de qualquer nação, imagine acerca de Israel. Que se ele disser que vai destruir o Brasil e nós nos humilharmos diante dele, orarmos, ele vai se arrepender, ele vai mudar, não é? A situação do país, ele vai mudar, ele não fará vir a sua mão pesada como o Brasil merece, como as outras nações merecem. E assim foi ali com Israel. Se eles se arrependessem, Deus disse, vai acontecer, é palavra de Deus, mas se se arrependessem, Deus mudaria a situação. Então Deus quer que sejamos assim, também transformados. O vaso caiu, o vaso teve uma aresta, o vaso teve, né, uma pedrinha, alguma coisa ali no barro que estragou o vaso, o oleiro vai, quebra aquele vaso e faz um novo vaso. Deus tem feito vasos novos, Deus tem feito. Você pode ser esse vaso que já está nas mãos do oleiro e que ele está moldando e que ele está aperfeiçoando. Lutas vêm sobre nossas vidas, a mão do oleiro trabalhando no barro, mas que no final sejamos vasos para a honra e para a glória dele. No capítulo 19, vamos ver também acerca, não é? Falando da botija quebrada. E no versículo 10 diz assim, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo e dir-lhes-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Enquanto está amolecido o barro, enquanto está na olaria, enquanto está nas mãos do oleiro, caiu, teve uma aresta, teve um defeito, ele joga ali e faz outro daquela massa, ele faz um novo vaso, mas quando já está pronto, que já é para estar sendo, né, usado para a honra do próprio Deus, e começamos a fazer justamente o contrário, desonrando o nosso Deus, então quebra aquele vaso. É um vaso que você tem em sua casa, quebrou, ele já tinha aquela utilidade, não presta mais, que nós não sejamos assim, mas a casa de Israel estava assim diante do seu Deus, que nós possamos ser vasos maleáveis ainda, em preparo para que possamos crescer na presença do Senhor e aí sim sermos ornamentos na casa do Senhor para a glória dele. E no capítulo 20 vai dizer, no versículo 11, mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Aquele povo maltratava Jeremias, Pazu veio e maltratou Jeremias. Então somente seja vaso para a honra e para a glória do Senhor. No capítulo 21, no versículo 5, diz assim,
E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. O povo que ele ama, agora ele vai perseguir com mão forte, com furor. Muitos são os que estão passando problemas terríveis, tão somente pela rebeldia, porque não está sendo diante de Deus um vaso para honra, mas um vaso para desonra. Não está obedecendo a sua palavra, não estão atentando para ouvir a voz do Senhor, para aquele vaso que é de honra, que está em posição de ministro da palavra, um pastor, alguém que tem proeminência dentro da igreja, porque prega a palavra do Senhor, é um vaso para honra e esse não quer ouvir, pelo contrário, sai falando mal do pastor, daquele homem, daquela mulher de Deus, porque está tão somente admoestando para que ele se torne um vaso para a honra do Senhor Deus. No capítulo 22, no versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais os estrangeiros, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Aqueles governantes estavam fazendo assim, estavam oprimindo o órfão, a viúva, e isso também era tristeza para nosso Deus. Estavam ali no poder, podendo cuidar melhor daquela nação, abençoar através, não é, de um governo tranquilo, em paz, abençoar vidas que estavam carecendo, vidas carentes da boa mão desses homens. Eles fizeram o contrário, não tem sido diferente nas nações, não tem sido diferente no Brasil. Muitos têm o poder para mudar a nação, para abençoar vidas e fazem justamente o contrário. Que Deus possa, não é, abrir os nossos olhos constantemente. Dentro dessa palavra você vai estar lendo no dia de hoje esses capítulos e Deus vai falar o seu coração, Deus vai transformar a sua vida. Então somente queira ouvir a voz do Senhor, deseje ouvir a voz do Senhor, deseje a boa mão do Senhor sobre a sua vida para conserto, para abençoar, que a mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso esteja sobre nós. Não fuja da correção do Pai, porque Ele é Pai, Ele ama você. Mas se você está andando em sua presença, é uma aprovação, Ele vai também aprová-lo. Aleluia, ore conosco, que Deus abençoe a sua vida, que a oração que você vai estar fazendo comigo agora venha, não é, abalar os céus e você venha ainda hoje receber uma resposta do Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos todos que estão conosco, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor abençoe essas vidas ricamente, ó Pai, que todos possam se arrepender dos maus caminhos e que possam se aproximar do Senhor, porque o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor não tem prazer, ó Pai, em punir, mas se há, Senhor Deus, algo na vida do teu filho ou da tua filha, que esses vejam agora, abram os seus olhos e mudem as atitudes para que o Senhor abençoe muito mais como o Senhor tem em seu coração fazer. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, transforma a nossa nação, visita cada político, meu Pai, cada governante, que esses homens tenham corações quebrantados diante de Ti e que possam se apegar ao Senhor e serem assim livres da ganância, Senhor Deus, de tudo que tem nesses corações, ó Pai, e possam assim olhar para o povo que eles estão governando, que o Brasil venha a ser uma nação bem-aventurada, abençoada, como na verdade diz a Tua palavra, que será a nação cujo Deus é o Senhor, que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.